Vamos falar agora do capítulo 10 do PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que vai dos artigos 325 a 373, ok? Primeiro conceito, o PAD ele é o quê? Ele é um procedimento, destinado a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar de permanecer na situação de atividade ou inatividade nas instituições militares estaduais. Ou seja, ele é um processo exoneratório que vai avaliar sobre essa incapacidade do militar permanecer nas fileiras da corporação. E quem será submetido a esse procedimento? Nós temos duas situações, a questão da depreciação conceitual e do ato que afeta a honra pessoal e o decoro da classe. A depreciação conceitual é quando o militar encontra-se no conceito C, que é o conceito mais baixo da corporação. Nós vimos isso lá no Código de Ética, e após estar nesse conceito, ele pratica uma falta disciplinar de natureza grave. Lembrando que, se for militar estável, estando no conceito C, basta a prática da transgressão de natureza grave para ser submetido à PAD. Agora, se ele for não estável, nesse caso aqui com menos de 3 anos de efetivo serviço, exige que ele tenha praticado também uma transgressão de natureza grave antes, ou seja, ele tem que ser reincidente na prática dessa transgressão grave, e nesse caso ele vai ser submetido a PADs e não ao PAD. Aqui nós temos um S a mais, depois vamos explicar isso melhor no próximo procedimento. E se ele praticar também algum ato que afeta a honra pessoal, o decoro da classe, independente do conceito. Aqui não há necessidade de estar no conceito C. E nós temos os conceitos aqui de honra pessoal, que é o sentimento e o respeito afetado por aquela transgressão manifestada em relação aos militares e civis que presenciaram, ou de qualquer modo tomaram ciência do fato, e o decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe desses indivíduos. A partir de 2017, nós tivemos aí a necessidade de que esse ato que afeta a honra pessoal e decoro da classe, ele esteja objetivamente atrelado a algum desses incisos. Então, quais são os casos que vão ser considerados? Primeiro, tem que ser um ato, pode ser um ato atentatório à dignidade da pessoa, ou que ofenda os direitos humanos, pode ser um crime doloso, que por sua natureza, amplitude de repercussão afete a credibilidade da imagem dos militares, pode ser um faltar publicamente, fardado de folga em serviço com o decoro pessoal, dando causa ao grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe, ok? Pode ser exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantém relações funcionais, como também pode ser fazer o uso do posto de graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem indevida, ok? Lembrando que quem pode nomear e convocar a CEPAD são essas autoridades aqui, então os comandantes regionais ou diretores, ok? Podem nomear e convocar essa comissão de processo administrativo disciplinar. A gente vai entender isso mais à frente. É uma comissão porque é composta de 3 militares, ok? O corregedor também pode, o subcomandante geral pode, ok? E também, nesse caso, a decisão do processo cabe a ele nos limites de sua competência. O comandante geral e o governador não entram porque eles são as pessoas que demitem e solucionam os recursos relacionados ao PAD, ok? Então o PAD, ele é composto, a CEPAD, ela é composta por 3 militares de maior grau hierárquico ou mais antigos que o acusado, ok? O presidente necessariamente tem que ser do QOPM, ou seja, do quadro de oficiais da Polícia Militar. A gente delimita isso lá no curso do EMING. O interrogante, relator, ou também denominado vogal interrogante, ele pode ser do QOPM, do CHO, QOA ou QOC, e também do QPPM. Então não há necessidade de ser do QOPM. O presidente, ele fica mais responsável ali por controlar os atos processuais, presidir mesmo a comissão. O interrogante relator, o vogal interrogante, é responsável por realizar perguntas, fazer o relatório final, e o escrivão pode ser de qualquer dos quadros também,
exceto aqui capelães, né, QoS, ele é responsável por digitar, por notificar e etc, fazer a parte mais prática aí da CEPAD, ok? Excepcionalmente, pode ser designado um escrevente para auxiliar nos trabalhos, ok? Nesse caso, seu nome não consta em nenhuma peça do processo, e ele também não presta o compromisso. A CEPAD, quando ela inicia o PAD, né, na reunião de instalação, ela presta um compromisso de que vai atuar com imparcialidade e justiça perante os acusados e seus defensores, ok? É um dos ritos, né, desse procedimento, a gente vai falar mais à frente. E fica impedido de atuar na CEPAD quem? Quem que fica impedido? Primeiro, quem comunicou o fato, ok? Quem fez a comunicação desse fato. Se o membro da CEPAD ele foi encarregado de algum procedimento, né, IPM, EPF, SAD, RIP, ou de qualquer que deu ensejo ao PAD, se ele tiver emitido algum parecer sobre a acusação também, ele não pode, nesse caso, participar da CEPAD. Se ele estiver submetido ao processo exoneratório, se ele tiver parentesco até o 4º grau com quem fez a comunicação, com quem realizou a apuração, com a vítima, com o acusado ou com o defensor, e se ele tenham entre si, se os membros da CEPAD tenham entre si algum tipo de parentesco, também não pode, ok? Então esses são os casos de impedimento. Os casos de suspeição é a questão da amizade e inimizade íntima com o acusado, e se, no caso, os membros da CEPAD tenham particular interesse na causa. Lembrando que, como eu falei anteriormente, a arguição de suspeição ela é feita até a reunião de instalação, e a de impedimento a qualquer tempo, nesse caso aqui, porque é matéria de ordem pública. E quem decide sobre essa arguição de suspeição e impedimento é a autoridade convocante, ou seja, são aquelas autoridades que nós vimos lá atrás, ok? Nesse caso aqui, normalmente o comandante regional, né? Que são os comandantes de regiões aí que determinam a abertura de procedimentos administrativos disciplinares. Como que funciona o rito do PAD, né? Aqui nós temos uma delimitação de como que funciona, então nós temos lá, primeiro, o recebimento da portaria, ok? Posteriormente, 10 dias após, 10 dias corridos, a reunião de instalação. Para que serve essa reunião de instalação? Nessa reunião, a CEPAD ela se apresenta para o acusado e para a defesa, ou para os acusados e defesas, né? E presta o compromisso de cumprir fielmente as regras, as normas, de atuar com justiça, imparcialidade, ok? É um dos ritos bem específicos do PAD, né? A defesa tem que ser notificada 2 dias úteis antes dessa reunião, ok? O prazo do PAD começa a contar dessa reunião, interessante, né? Não é do recebimento da portaria. Posteriormente é feito o interrogatório do acusado, lembrando que nessa reunião pode ser acordado com a defesa de realizar-se esse interrogatório no final, ok? Isso não viola para a defesa contraditória, desde que a defesa concorde. É interessante fazer isso, porque querendo ou não, o interrogatório, ele, como eu já falei, ele deve ser o último ato do processo, né? Então há necessidade de corrigir o mapa nesse sentido. Posteriormente, faz-se abertura de vista para a defesa prévia, 5 dias úteis, para que a defesa manifeste testemunhas que serão apresentadas, elementos de prova que, eventualmente, provas que querem que sejam produzidas, ou documentos, etc. Posteriormente, vem a audição das testemunhas. Aqui nós temos 5 para acusação e 5 para defesa. Se o PAD for motivado por mais de um fato, aí já aumenta para 10, ok? Depois vem o interrogatório do acusado, se foi feito anteriormente é um novo, ok? Se a defesa alegar também essa necessidade. Vem a abertura de vista para razão escrita de defesa final, que é de 5 dias úteis para a defesa, ou 10 dias se mais de um acusado, e posteriormente a reunião de deliberação. Para que serve essa reunião de deliberação? Nessa reunião, a CEPAD ela vai votar de forma, começa pelo escrivão, né, pelo mais moderno, votar sobre a opinião dela em relação à permanência ou não do acusado ou dos acusados nas fileiras da corporação. Basicamente ela serve para isso. Posteriormente vem o relatório da CEPAD, encaminhado ao CEDMU, que tem prazo de 10 dias úteis, e vem a solução da autoridade, que aí vai diferenciar. A solução pode ser por exclusão, né? Nesse caso ela é remetida ao comandante geral, eventualmente ao Tribunal de Justiça Militar se envolver oficial,
ou se ele optar pela não exclusão